Uma coisa que Deus com certeza falou comigo nessa campanha foi sobre intimidade e a importância da gente fazer o ID. Porque muitas pessoas só conhecem ouvir Jesus de falar, mas Jesus não quer isso. Jesus quer intimidade com a gente, Jesus quer proximidade. Não algo que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas algo que entre por um ouvido, penetre nas nossas mentes e saia pelas nossas bocas e espalhe. Jesus quer proximidade com a gente, Ele quer cuidar da gente. Basta a gente conhecer Ele, não só de falar, mas sim internamente, na nossa mente, enfim. A experiência que eu vou contar é uma experiência que eu tive de evangelismo. A gente estava na feira e aí algumas pessoas estavam fazendo uma coreografia, eu não fazia coreografia, então eu fiquei do lado de fora. Aí eu vi uma mulher chorando, eu fui lá até ela, abracei, comecei a conversar com ela e ela falou de muitos problemas que ela tinha. Eu não vou dar detalhes, mas a filha dela tinha se envolvido numa briga da escola e aí tinha machucado uma outra menina, a menina estava no UTI, a filha dela tinha fugido e aí se envolveu com o cara lá e eu acho que vocês já deram para imaginar o bafafá. A mãe desesperada, não sabia a notícia da filha há uns 6 meses por aí. E aí ela pediu pra eu orar por ela, eu orei, aí a gente foi fazer outra coreografia, quando terminou a outra coreografia eu fui pra ela de novo, eu levei mais 3 pessoas, mais 3 amigos meus, e aí eles oraram por ela, deram palavra, e eu senti que o Senhor tocou na vida daquela mulher. Aquela mulher era desviada, e ela já estava pensando em voltar para o Senhor, mas através das nossas vidas, ela foi alcançada de novo pelo Senhor. E esse deve ser o nosso papel. Nós devemos ser instrumentos nas mãos do oleiro, instrumentos nas mãos de Cristo, para levar Ele e a sua palavra e todo o seu amor para essas pessoas, que nós devemos alcançar os perdidos, alcançar essas pessoas e demonstrar Cristo, a essência de Cristo nas nossas vidas. A campanha em si já foi um aprendizado. Creio que cada um de nós que estávamos ali aprendeu muitas coisas e foi muito edificante, sabe? Vidas foram edificadas, não só pessoas que a gente evangelizou, como nós mesmos. E uma das coisas que Deus falou comigo foi sobre relacionamento, que Deus quer relacionamento. Outra coisa foi sobre a seara, que a seara é grande. E a gente precisa evangelizar, a importância de evangelizarmos, da gente falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. E a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele fala muito com a gente, Ele se revela em cada detalhe da nossa vida quando a gente permite, e a gente deve ser sensível à voz dele. O que Deus falou comigo nessa campanha é sobre basta apenas ter fé. As minhas perguntas que eu tenho sobre o meu futuro serão respondidas ao longo do meu caminhar com Ele. Ou seja, eu não devo me preocupar com o que vai acontecer no amanhã, ou então com que eu irei trabalhar. Está tudo nas mãos dele. Basta apenas buscá-lo e ter integridade nele. Quanto às experiências, o Senhor falou bastante comigo em diversas áreas, de formas diferentes, através dos irmãos, na comunhão, no partir do pão. Foram momentos assim legais, momentos assim de união, mostrando a união em Cristo que nós temos, mas também sobre conversas. Nós lá tivemos conversas muito edificantes de pessoas maduras que buscavam cada vez mais estar maduros na fé, crescerem na fé que foi confiada a eles, a nós. Isso me deixou feliz porque realmente mostra que por mais que sejamos jovens, mas ainda assim nós devemos crescer, nós devemos não nos abalar por conta disso, mas crescer no Senhor, na fé que nos foi confiada, e viver de maneira digna disso. Outra coisa que também que o Senhor falou comigo foi a questão do evangelismo. A seara é grande, mas poucos são trabalhadores. Talvez nem por conta de quantidade, mas sim por disponibilidade. Então que nós possamos estar dispostos a evangelizar, a sair e cumprir o ID, porque é uma ordem de Cristo. Isso foram 2 experiências que eu tive, 2 palavras que eu vou guardar para mim, 2 experiências realmente. E mais uma que é defender a nossa fé. Quando eu fui evangelizar, eu e mais 2 meninos, nós encontramos um rapaz que questionava bastante sobre a palavra de Deus, distorcia bastante o que nós falávamos, e ele também entendia certas coisas. Eu percebi que ele entendia, só que ele distorcia realmente, estava cego e enganado.
E então nós devemos saber realmente batalhar, defender nossa fé, porque é o que nós vivemos, é o que nós vivemos, é a nossa chamada, a nossa vocação. Cumprir o ID e ensinar. Cumprir o ID, pregar, batizar e ensinar. Então, todo esse pacote tem a ver com isso, sabe? Defender nossa fé, cumprir o ID, pregar, anunciar as boas novas. E isso foram os relatos que eu tive lá, algumas experiências que eu tive lá no acampamento. Foram momentos assim únicos, como todo acampamento. O Senhor revelou meu chamado, minha vocação. Depois de muito tempo em oração, o Senhor me revelou, graças a Deus. Creio que também, o Senhor também revelou de outros lá. E agora é viver de maneira digna da nossa vocação. Viver conforme nós somos chamados, através da maturidade. Maduros, viver de forma madura, conforme a nossa vocação. Essas foram alguns relatos, algumas experiências de que eu passei lá. E com certeza o Senhor falou de diversas formas também com outras pessoas.